Este é mais um Bem-Estar ao vivo pelo Facebook do Diário da Região. Eu sou Tatiana Pires, repórter da revista Bem-Estar, e o programa de hoje nós vamos falar sobre os exercícios físicos durante a gravidez e no pós-parto. Quem está aqui comigo é Jéssica Reis, editora assistente da revista Vida e Arte. Olá! Os nossos convidados de hoje são o ginecologista e obstetra Paulo José Rossi Salles, professor da Faceres, e o personal trainer Marcos Modesto. Participe e envie suas perguntas pelos comentários desta transmissão. Bom, para começar, eu queria saber de vocês, né? Durante a gravidez, a mulher pode se exercitar? Deve. Eu acho que mais do que pode, deve. Claro que isso sempre com antes uma avaliação obstétrica, né, do obstetra, e muito importante está sendo não exercitar por conta própria, né? A gente sabe que a gravidez é uma situação especial, inclusive cardiovascular, onde você tem um aumento do volume sanguíneo, você tem um aumento da carga sobre o seu coração, sobre o seu pulmão. Então a atividade física vai ser extremamente benéfica sobre todos os aspectos circulatórios, cardiovasculares, físicos, emocionais, tudo isso. Mas passar primeiro pela avaliação obstétrica e depois, a hora que for fazer a atividade física, fazer a atividade física, né, acompanhado por um profissional, né, um educador físico, né, o profissional responsável que vai saber a carga que ele vai poder dar, o exercício que ele vai poder fazer, né, não pode ser uma coisa aleatória. Entendi. E conta assim pra gente, quais são as atividades mais indicadas? Você tem alunas grávidas, como que tá? Sim, as atividades mais indicadas, lógico que depois da validação do obstetra, né, que isso é muito importante, as atividades mais recomendadas são atividades aeróbicas, né, e atividades resistidas, que envolvem a musculação. A aeróbica, uma caminhada, um ciclo ergômetro, bike, e atividades aquáticas, né? Evitar atividades que causem muito impacto, né? Porque é um período de formação do feto e então toda a intervenção externa pode gerar algum problema, pode dar algum problema para a gestante no decorrer desse período. A musculação ela tem as suas restrições, como o doutor falou, precisa de um acompanhamento, né, personalizado, digamos assim, de acordo com a condição de cada um. E para que cada período da gestação ela possa receber o estímulo e o treinamento adequado. Porque, por exemplo, se ela está grávida de 3 meses, se ela está grávida de 6 meses, vai ter uma diferença aí, exatamente, né? Fazer sozinho pode ser arriscado. Exatamente. Mesmo que a mulher já faça antes. Explica isso aqui. Exatamente, porque a gestação é dividida normalmente em 3 trimestres, né? O primeiro trimestre é uma situação que requer um pouco mais cuidado, e período de formação do feto e tal, de fixação. Então treina-se sempre com cargas moderadas, independente do período, né? O segundo trimestre é um período já de desenvolvimento maior, e onde a mulher vai diminuindo um pouco a sua capacidade, porque vai aumentando a sua estrutura, vai ganhando peso, o feto vai crescendo. E no terceiro trimestre, né, se aproximando do 9º mês, é aí que requer um pouco mais de cuidado, né? Porque aí facilmente a frequência cardíaca é elevada, a pressão arterial, então tem que fazer um monitoramento, usar o frequencímetro, monitorar a frequência cardíaca, né? E sempre trabalhando com cargas moderadas em todos os sentidos. E assim, tem benefício para a mãe e para o bebê? Quais seriam esses benefícios? Para a mãe é indiscutível que tem bastante benefícios, tá? Para o bebê, o fato de ter a mãe estar fazendo uma atividade física, ela vai ter um melhor controle de pressão, ela vai ter um menor risco de diabetes gestacional, ela vai ter uma melhor vascularização, tá? Ou seja, o aporte de oxigênio dela para o útero, para a placenta. Então isso tudo acaba também beneficiando indiretamente o bebê, tá? Porque você está contribuindo com a saúde dela e ele depende totalmente do bem-estar dela e da saúde dela. Então, principalmente pensando em hipertensão, em diabetes gestacional, em oxigenação placentária, em evitar o ganho excessivo de peso, tá? Então a atividade física ela vai beneficiar tanto a mãe quanto o bebê. E a atividade física foi justamente o que o Marcos falou, evitar às vezes altos impactos, porque existe uma situação na gestação chamada de embebição gravídica. O que é isso? As articulações das gestantes elas estão mais encharcadas. Tá? E isso pode causar lesões articulares se ela faz uma atividade muito
uma resistência muito forte ou uma coisa de alto impacto. Então, por exemplo, como o Marco falou, uma caminhada, alongamentos, bike, atividades de hidroginástica, pilates, yoga, tudo isso vai melhorar a capacidade respiratória, a capacidade física e não vai gerar risco. Justamente por causa, as grávidas ela têm um risco maior de problemas articulares se usar muito impacto ou se usar uma carga muito forte. Bacana. E vamos falar um pouquinho assim, depois do parto, né? A mulher, ela precisa aguardar até quanto tempo para voltar a uma rotina de atividade física? Isso depende de vários fatores. Depende, em primeiro lugar, da situação de saúde dela. Se ela é hipertensa, se ela é diabética, do ganho de peso que ela teve na gestação. Depende se ela fazia atividade durante a gestação. Depende do tipo de parto, né? É claro que se ela passa por um parto cirúrgico, um parto cesárea, onde você tem uma cirurgia abdominal, você vai ter que começar com uma atividade física muito mais leve, né? Uma caminhada mais leve. A rotina dessa gestante mudou muito, né? Ela tem um bebê que a gente torce que ela amamente muito, então a questão de horários dela é mais complicada, porque ela está praticamente 100% do tempo dedicada ao bebê e à amamentação, tudo isso. E tem a questão do parto, da cirurgia. Então, os horários, o sono, tudo isso, tá? Você tem que ser adequado. Não é uma receita assim que você fala, ó, todo mundo é igual. Todo mundo pode voltar com tantos dias. Não. Se ela teve um parto normal, que não foi feita lá aquele pico, a episiotomia, se ela já era uma pessoa que fazia atividade física, se ela está conseguindo amamentar, se ela está bem disposta, ela pode muito rapidamente voltar a uma atividade física leve. Uma caminhada, uma hidro, né? Mas depende do tipo de parto, depende da situação de saúde dela, depende de como está essa estruturação dela de horários. Se ela está se sentindo bem também, né? Tá? Mas sempre é aconselhável. Sempre é aconselhável. A grávida, essa mãe, para ela voltar aos estados cardiovasculares iguais a antes da gestação, normalmente levam 42 dias. São 6 semanas, é o chamado período de puerpério. Essas 6 semanas, ela vai passar por várias transformações de novo para voltar ao estado pré-gravídico. E tem também a questão, o Marcos estava comentando aqui antes de começar, né, o programa, a questão, toda puérpera, toda mãe, né, tem aquele risco de depressão pós-parto e tem uma coisa chamada blues puerperal. Não chega a ser uma depressão, mas é uma sensação de insegurança, de tristeza. Será que eu vou conseguir amamentar? Será que eu vou conseguir ser uma boa Muitas dúvidas mãe? nesse momento, Então, né? esse blues puerperal é hormonal, é normal, praticamente todas vão ter. É uma coisinha muito leve, não chega a ser uma depressão. E até nisso, a atividade física ajuda. Né? Com a liberação de endorfina, tudo isso vai também melhorar essa questão do blues puerperal, prevenindo que isso evolua, porque um blues puerperal que agrave, aí vai virar uma depressão pós-parto. Então, até para isso, a atividade física vai ajudar bastante. Essa questão de que o doutor está abordando, da recomendação de quando voltar, de quando que é recomendável, existem algumas recomendações do Colégio Canadense Americano de Obstetrícia, né, que é uma forma de você fazer de uma maneira segura, que até do primeiro ao 10º dia, a atuação praticamente do educador físico não existe, é mais a atuação do fisioterapeuta, né? Ele tem uma atuação muito importante nesse período, porque a mulher não vai poder fazer nenhum esforço demasiado, né? E ela vai precisar fazer exercícios específicos, principalmente exercícios para o assoalho pélvico, que são exercícios respiratórios, e isso normalmente ela pode fazer em casa, ela não precisa deslocar e ir até a academia, que a demanda dela modificou, como o doutor abordou, né? Os horários, o filho e tal. Então, até o 40º dia, praticamente, ela vai ficar nessa situação, exercícios respiratórios, sentada, coisas mais leves. A partir do 40º dia, 42 dias, aí sim ela pode realmente já começar a fazer essa caminhada, pode retomar a academia se ela já fazia musculação. Se ela não fazia, retomar o mais gradativamente possível, exercícios bem leves, e para que isso não interfira nesse período de recuperação, né, que ela se encontra. Então tem essa importância também de procurar, às vezes, porque não pensa que tem essa orientação. Pensa Exato. no médico e no educador físico. Tem algumas coisas que vai colaborar também. Exatamente. Nesse sentido. O papel de outros profissionais. Na verdade, uma equipe multidisciplinar, né, que acabou ocorrendo.
E assim, a população de um modo geral não tem essas informações, não sabe que pode. É muito novo essa questão, né, de a gestante e o pós-parto também poder, no treinamento físico, né, são poucas pessoas, tanto que os estudos são carentes nesse sentido, tem poucos estudos relacionados a isso, ao treinamento durante a gravidez e no pós-parto. Então há muitas controvérsias, alguns colégios de obstetrícias recomendam uma coisa, outros recomendam outra, um recomenda uma coisa, o outro quer abolir, entendeu? Então ainda está sendo muito estudado isso, porque os casos são muito específicos, né? Muito subjetivos de cada um. E recente também a mulher ser mais ativa nesse Exatamente. período, porque tinha uma cultura de que a mulher está grávida, né, ou a criança está pequena até 1 ano, ela vive, né? Exatamente. O histórico, de história isso, né, das nossas vós. Exatamente. Porque antigamente, as antigas civilizações, depois que ficava grávida, depois que tinha o bebê, era 40 dias deitada. E alguém ajudando a cuidar, né? Veio mais pessoas reunidas, isso tinha uma ajuda externa. Hoje a mulher praticamente, na primeira semana, ela está sozinha com o bebê no colo, né? Sem a ajuda de muita gente. Evoluiu assim, exatamente. O comportamento. Então ela é obrigada mudou. a fazer as atividades, as tarefas de casa, então muita coisa evoluiu aí no sentido de sobrecarregar ainda mais essa mulher, né? Aí fica mais difícil. Entendi. Bom, quero agradecer a participação dos internautas, Marcão Lopes, Thales, Valda, Chicão, Vera, Lúcia, Persília Mendes e Amar Ribeiro. Vocês já falaram um pouquinho, né, sobre a mulher que já tem, talvez, a rotina de atividade física, mas eu queria que vocês reforçassem um pouco essa questão. Se a mulher já mantém mesmo uma vida ativa, né, de atividade física constante, ela volta após a gestação mais rápido para essa atividade física ou isso independe? A tendência é que sim, porque ela reúne uma condição física diferenciada, né, de outras gestantes que passaram esse período todo praticamente estática, né, sem agir, sem fazer nada. Eu tenho casos, né, eu tenho uma aluna que é gestante e ela tem uma parente dela, cunhada também, que é gestante. Essa minha aluna, ela já treinava e ela continuou treinando e ela está no 18º mês de gestação. Essa cunhada dela que não treinou está quase no final e ela reclama muito de dores, de desconforto e tal. Essa minha aluna não, essa minha aluna ela vai todos os dias, ela treina, ela tem disposição. Então a tendência é que ela passe de uma maneira mais fortalecida por esse período, ela vai sentir menos, né, esses perrengues, né, do que ocorre durante a gravidez. Essa mulher que já fazia uma atividade física antes, ela vai levar melhor essa gestação. Uma vantagem Tá? muito grande. Provavelmente ela já começou a gestação com uma capacidade física cardiorrespiratória melhor. Provavelmente com um peso melhor, porque ela já era uma pessoa que se preocupava com a saúde, porque senão ela não faria atividade física. Exato. Então ela já começa com um peso melhor. Então ela vai levar muito melhor a gestação. E o Marco falou uma coisa importante, a atividade física diminui muito a sua sensação de dor, entendeu? Então, porque dor é uma coisa subjetiva. Eu posso beliscar vocês duas aqui com a mesma força, com a mesma intensidade, no mesmo local, e a dor que vocês vão sentir é diferente. A dor depende do seu nível de estresse, da sua ansiedade. Vocês têm sensibilidades diferentes mesmo com o mesmo estímulo, certo? Então a pessoa que faz atividade física, ela tem uma resistência melhor para a dor. Normalmente ela é mais calma, ela é mais tranquila, ela é menos estressada, ela é menos ansiosa. Então tudo isso vai ser importante. E tem uma coisa que é legal ressaltar, porque todo mundo faz a questão de atividade física para gestante, para ela não engordar muito ou para ela voltar mais rápido o peso. Não só a questão de atividade física. Uma das coisas mais importantes, isso é uma bandeira nossa que a gente defende há muitos anos, uma das coisas mais importantes para que você volte ao seu peso anterior é amamentar. Né? A gente comentou isso aqui também agora. A mãe, para amamentar, para produzir o leite amamentar, ela chega a gastar de 600 a 800 calorias por dia. Isso equivale a quase 2 horas de uma academia. Quer dizer, é difícil você achar quem tem a disciplina para fazer 1, 2 horas de academia todo dia. Só o fato dela amamentar, ela gasta tudo isso de caloria e vai ajudar muito a ela voltar ao peso de antes da gravidez. Aliado também, né, doutor, ressaltando também o quanto é fundamental também uma boa nutrição nesse período. Né? Desde que tenha uma dieta adequada, equilibrada, uma boa hidratação,
ela vai poder manter o organismo dela funcionando melhor e, consequentemente, ela vai ter o melhor resultado. Perfeito. Entendi. Bacana. E assim, para ambos os tipos de parto, a gente, no início do programa, o senhor começou dizendo que depende de uma série de fatores para a mulher voltar a praticar atividade física, né? Passou tudo, já recebeu a alta, independente do tipo de parto que ela teve, ela vai poder voltar para atividade física. Aí eu queria que vocês dissessem pra gente o seguinte: é bom aliar a atividade de fortalecimento, a atividade aeróbica? Como que é, assim, já tá tudo tranquilo do ponto de vista médico? Como seria o ideal para a mulher que já está ali prontinha para voltar à atividade física? Porque cada coisa vai mexer, cada atividade vai mexer com um aspecto, né, ali fisiológico. O que você diz para as pessoas? De passar esse período dos 40 dias que a gente comentou, né, onde ela vai já voltar ao seu estado pré-gravídico, como o doutor colocou, vai depender muito do qual é o objetivo dessa pessoa, né? Se ela engordou muito, se ela ganhou muito peso, ela vai ter que... O interessante é que ela mescle atividades aeróbicas com atividades resistidas, que é a musculação, que a recomendação mais apropriada para se perder peso hoje em dia, né? Não é só uma nem outra. Se não tem nenhuma restrição articular, muscular, alguma coisa, não ficar só naquela questão da hidroginástica, né, das atividades aquáticas, né? Existe muito essa recomendação de fazer atividade aquática, mas se já se encontra em condições, se está se sentindo bem, vai para academia, vai fazer um funcional, vai fazer uma luta, alguma coisa que faça ela voltar a essa rotina anteriormente, né? Então, se não houver nenhuma limitação e não houver nenhuma restrição do ponto de vista médico, estiver liberada, ela vai fazer a atividade que ela bem entender, que ela escolher, que ela achar melhor para ela. Mas aí vai de encontro também aos objetivos de cada um. Né? E qual que seria a intensidade disso? Pode fazer atividade física todo dia? Então, a recomendação normalmente é o retorno, começar com 3 vezes durante a semana e depois aumentando gradativamente para 4, 5, né? Porque para a população em geral existia há um tempo atrás a recomendação de você fazer aí de 3 vezes pelo menos por semana, né? Hoje a recomendação já está em 5, né? Não é mais 3 vezes, 3 vezes é muito pouco, né? E essa intensidade que não é medida somente pela quantidade, pela frequência, né? E sim também pela intensidade que você faz o treino. A gente tem várias ferramentas para se medir isso, frequência cardíaca, testes de força, e tem inúmeras formas de você mensurar essa intensidade durante o treino. Por isso que tem que ser um treino individualizado. Nossa, ele falou a palavra que eu ia falar, justamente, é individualizado. Não é uma coisa que é igual para todo mundo, não é igual para todas essas que acabaram de tiver parto, então é individualizado. Depende do estado clínico dela, do estado de saúde dela, depende o objetivo dela. Exatamente. O objetivo dela é manter saúde, é se manter o peso, é ganhar massa muscular, ou é perder o peso que ela às vezes ganhou um pouco a mais na gestação, tá? Então não é mesmo igual para todo mundo. Por isso, se fosse igual para todo mundo, seria fácil, entendeu? Por isso que precisa do profissional, por isso que precisa do educador físico, por isso que precisa do fisioterapeuta, porque esse acompanhamento, essa intensidade e essa progressão de intensidade, para algumas vai ser mais rápido, para outras vai ser mais lento, tá? Então isso é muito individualizado. Mas pode sim, com certeza ela vai aos poucos aumentar a frequência, aumentar a intensidade, né? Mas e normalmente isso é mais rápido, isso é mais precoce, né? Por exemplo, quem não teve um parto cirúrgico, quem não teve uma cesárea. Aí você vai, né, um pouco mais lento nessa progressão. Mas isso é extremamente individualizado pelo educador físico ou fisioterapeuta. Entendi. E em relação, assim, a gente vê muito na internet alguns vídeos com crianças, muitas vezes até Maiores. um pouquinho maiorzinha, de 6 meses ali pra frente, fazendo alguns exercícios com a criança até usando de peso, sem a devida orientação. Como que é isso pra mãe? Ela tá certo? Toma cuidado aí? Eu acho assim, ela tá até passando lá, então, sem a devida orientação, não acho certo, mas se você está vendo a imagem, tem um profissional. Isso. Então, se tem um profissional, esse profissional vai orientar um exercício que não vai forçar a coluna dela, que não vai forçar a articulação dela, vai estar numa posição correta, não vai forçar a coluna, não vai forçar a articulação, aí tudo bem. Tem um profissional
estudou 10 anos para isso e que está orientando ela ali a fazer da forma correta. Então, não é errado você fazer com o seu bebê. Tem até uma interação ali dos dois. O errado é você, porque você tem que adequar na sua rotina, né? A criança não some, né? Você não desliga ela. Ele não tem o botão de liga e desliga, ele não nasce com um manual de instrução, entendeu? Então, assim, ela tem que adequar, ela quer fazer atividade física. Ela, de repente, não tem uma mãe, uma sogra para ajudar, ela não tem uma babá, não está na escolinha, isso vai impedi-la de fazer uma atividade física? Não é justo, vamos fazer. Então, não é errado fazer junto com o bebê. Agora, fazer por conta própria, em casa ali. Porque ela pode ter lesão de joelho, ela pode ter lesão de coluna. O risco é muito grande. Aí o risco é muito grande. Exatamente. Mas acompanhado com um profissional, sem problema nenhum. Eu acho lindo. Eu acho isso super Parece que tem até uma interação, né? A criança tá ali também. Vínculo, né? Tem que se exaltar Entendeu? isso, né? Porque a disposição da mulher em querer fazer isso, porque depende dela. Claro. Se ela não quiser fazer, ela vai ficar numa inércia absoluta durante um tempo. Mas ali ela resolveu se movimentar, ela resolveu colocar o corpo dela em E movimento. não é fácil tomar essa decisão. Não Porque mesmo. não é lindo, por exemplo, Sim. ser mãe, é lindo amamentar, mas não é fácil. É uma dedicação exclusiva, 24 horas, noites acordadas, às vezes amamentando. Então, essa iniciativa é louvável, justamente. De falar assim, não, eu quero fazer uma atividade física e eu vou fazer o possível para conseguir. E como eu preciso adequar isso junto com o meu bebê, vou adequar junto com o meu bebê. Entendeu? Super legal. Entendi. Eu ia perguntar também da questão da região do abdômen. Ela fica mais fragilizada no pós-parto? Precisa de uma atenção especial? Precisa muito, na verdade, né? Principalmente se não houve durante a gestação uma preocupação com o fortalecimento dessa musculatura do assoalho pélvico, né? Que se consegue através de exercícios respiratórios, principalmente, né? Exercícios para o músculo puboxígeo, né? Que é você ficar em apneia, é aquela musculatura do períneo que a gente fala, né? De você segurar o xixi e fazer esses exercícios ao longo do dia, não a todo instante, né? E principalmente com a bexiga cheia, não é recomendável fazer isso. É você fazer isso no momento específico, no momento que você estiver na academia ou que você estiver trabalhando sentada, você pode estar fazendo esses exercícios, porque a musculatura do assoalho pélvico é uma das musculaturas praticamente que sofre mais, que ela onde vai suportar o peso do feto ali, né? Entendi. E onde vai haver uma pressão maior. Então tem de haver um cuidado. Existem recomendações de alguns colégios também de obstetrícia que falam que podem fazer o abdominal, que é interessante, outros falam que não, né? Eu sou a favor de que se faça, né? Desde que com o devido cuidado, né? De posicionamento. Por exemplo, a grávida ela não pode ficar em posição supinada, que é com as costas no chão e decúbito dorsal. Não pode ficar com a barriga para cima, também não pode ficar com a barriga para baixo. Então, existem exercícios que você adequa à situação atual dela e que ela vai estar solicitando essa musculatura do core, que é onde ela perde muito mais, né? Se ela perde o centro de gravidade, aumenta muito essa região e se ela deixar de fortalecer, ela vai sofrer muito mais aí no pós-parto. Entendi. Eu queria que o doutor falasse assim novamente, deixasse um pouquinho mais claro quais são os benefícios para a mulher que está ativa, que está praticando atividade física ali durante a gravidez. O senhor citou algumas coisas que fazem bem ali para a mulher, mas para ela incentiva assim as pessoas que estão nos assistindo de repente a ter, porque também ela sente mais sono em alguns momentos da gravidez, ela se sente menos disposta. Na verdade, então, desde que ela não tenha nenhuma patologia obstétrica, desde que o obstetra dela tenha liberado, ela só vai ter benefícios. Tá? Então, benefícios cardiovasculares, porque aumentou a quantidade de sangue circulando dela. Se ela tinha mais ou menos 4 litros de sangue, né, na sua circulação, vai aumentar para 5, 5,5, às vezes até 6 litros. Então, esse coração vai estar sobrecarregado, ele vai ter que bombear mais vezes, mais rápido, né? A gente chama isso do débito cardíaco para poder manter esse sangue circulando. A capacidade pulmonar, com o evoluir da gestação, o abdômen crescendo, o diafragma fica comprimido. Então, às vezes, ela tem essa sensação de falta de ar. Me dá muita falta de ar. Final da gravidez, ela não consegue dormir direito. Se ela deitar muito, dá muita falta de ar, porque o peso do útero comprime o diafragma. Então, tudo isso vai beneficiar. Então, ela vai estar mais disposta, ela vai ter menos falta de ar, ela vai ter uma situação cardiovascular melhor, ela vai ter uma saúde melhor, ela vai engordar menos, ela vai ter menos risco de hipertensão, né, de pré-eclâmpsia, ela vai ter menos risco de diabetes gestacional, tá? Ela vai dormir melhor,
ela vai ter um estado emocional melhor, ela vai estar mais tranquila. Então, tudo isso pensando na gestante, né? Na gestante. E tudo isso acaba beneficiando também, né, a saúde do feto. Porque se ela tem menos risco de pressão alta, melhor vascularização placentária, menos risco de diabetes gestacional, né, a oxigenação desse feto pela placenta vai ser melhor. Então, desde que não tenha contraindicação, né, obstétrica, de risco de aborto, de trabalho de parto prematuro, né, não tendo contraindicação obstétrica, só vai trazer benefícios, tanto para ela como para o feto. Deixa eu agradecer novamente a participação dos internautas. A Sônia Silvia Malvese, a Itamara Silvia tá mandando um recadinho pro Dr. José Paulo. Tá dizendo que ela teve o bebê dela com o senhor. A Ana Carolina Alexandre Beijo. Silva tá dizendo que a entrevista está maravilhosa e os esclarecimentos muito valiosos. Doutor, também queria saber, assim, a atividade física, né, durante a gestação, ela também vai ajudar no parto, né, na hora do parto, que a gente vê agora muitas mães dançando, principalmente quando vai ter um parto normal, né, como é que é isso? Então, isso para o parto normal é bem legal. Além, a gente falou da capacidade cardiorrespiratória, né? O parto normal, essa mãe vai precisar de uma capacidade cardiorrespiratória legal para ajudar na expulsão do feto. Então, essa capacidade respiratória boa vai ajudá-la na expulsão do feto. O fato dela ter feito uma atividade física durante a gestação, né, foi o que o Marco falou, de ter uma musculatura do assoalho pélvico mais desenvolvida, mais fortalecida para ajudar na expulsão desse feto. Então hoje tem muitos vídeos, né? Eu, graças a Deus, não postei nenhum ainda, mas já teve muitas grávidas que me fizeram dançar no trabalho de parto, só não postaram ainda. Mas assim, isso é legal, porque a atividade, a gente tem, por exemplo, doulas, enfermeiras obstétricas que trabalham com a gente e que acompanham todo o trabalho de parto dessa gestante, que fazem danças com ela, porque isso, além de estar ajudando na dilatação, tá? Diminui a dor que ela tem de repente da contração, tá? E dá um bem-estar também emocional muito grande. Então ela passa aquele trabalho de parto com menos dor, com o estresse diminuído, ajudando a dilatar. Então tudo isso acaba contribuindo também para o parto natural, para o parto normal. A atividade física então é até um incentivo para essas mulheres a terem o parto normal. Hoje em dia não existe, acho que não existe, né? A gente está aqui num programa de bem-estar, não é? Então assim, eu acho que não existe hoje em dia bem-estar sem atividade física e sem alimentação adequada, foi o que o Marco falou. Exatamente. Não existe, não adianta a gente querer sair disso, né? A gente não consegue ter bem-estar se a gente não falar de atividade física e não falar de alimentação, né? Isso. E a orientação de vocês para uma mulher que nunca praticou, ela é sedentária, mas me descobri grávida. Eu posso? Ela deve, ela pode? O que ela procura vocês, né? Os profissionais, tanto o obstetra quanto um educador, e vamos começar? Pode, deve, né? Deve. Claro que o nível de treinamento vai ser outro, a intensidade vai ser outra. Ela não vai querer virar uma atleta de Olimpíada da gravidez, entendeu? Dificilmente. Mas ela deve. Mas eu nunca fiz, não tem problema? Não. O profissional, o educador físico vai saber dosar isso, entendeu? Ele vai saber dosar, ela vai informá-lo, olha, nunca fiz. Sim. Ele sabe como ele vai começar. Porque a grande questão é a dosagem, justamente, porque uma pessoa que não está num estado de gravídico, né, digamos assim, normal, que não está grávida, quando ela vai começar uma atividade, a recomendação começa ali com 30 minutos, 40, 45 minutos, ali 3, 4 vezes por semana. E a gestante que nunca treinou, se ela resolver começar a treinar nesse período, ela pode. Tem algumas recomendações que você começa com 15 minutos por dia, 3 vezes por semana, né, incluindo ali um período de aquecimento e resfriamento, você no máximo 25 minutos. Então ela pode fazer, desde que, voltando àquela novamente, não tenha nenhuma restrição obstétrica, nenhuma restrição médica, ela pode começar normalmente. Ela só vai colher mais ainda benefícios dessa iniciativa. É muito melhor ela fazer pouco do que não fazer nada. Exatamente. É muito melhor fazer pouco do que não fazer nada. A gente está chegando ao fim do programa. Foi uma delícia receber vocês, esclarecer as dúvidas, né? Desse público, ou de quem vai ser mãe, de repente está aí pensando o que pode fazer. E eu gostaria que vocês deixassem assim uma mensagem em relação a esse período da gravidez, do pós-parto, da mulher, que é importante ela se cuidar.
Acho que a minha mensagem é muito pessoal. Eu tô pai recente, com um bebê de 40 dias em casa, né? Eu acho que minha mensagem é assim, engravidem, porque assim, não tem nada melhor no mundo do que ser mãe e pai, e movimentem-se. Acho que é isso, né? Movimentem-se. Isso em qualquer fase da vida vai ser legal, vai ser saudável para você. Exatamente. E o recado que eu tenho para deixar também, realmente é vivenciar, eu sou pai de 2 crianças também, né? Vivenciar esse momento intensamente e, na medida do possível, se movimentar, procurar a orientação de um profissional capacitado, que até porque na nossa área de educação física e treinamento existe uma carência, né, de profissionais capacitados específicos para esse tipo de treinamento, porque tem que ser capacitado, né, ele tem que ter um aprofundamento. E procure esse profissional que ele vai te orientar bem, tá? Para que você passe esse período, que é um período assim mágico, né? Um período divino, digamos assim, e do período depois desse período também você poder retomar suas atividades, né? O mais rápido possível e não ver a gravidez como uma doença, como antigamente era visto. Estava grávida, não podia se movimentar. Não, a recomendação hoje é que se exercitem, que se movimentem e que vão buscar uma melhora da sua saúde física, mental e social também. Muito obrigada, viu, gente, por estar aqui conosco. Obrigado a vocês. Eu que agradeço. Boa tarde. Eu quero agradecer vocês que nos acompanharam até aqui e convidá-los para assistir o próximo programa, que é na quinta-feira ou sexta, né, que a gente tem um feriado aí, vamos decidir. Thank you.